Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, Livro dos Números. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, abra no capítulo 16 do Livro dos Números. Nós vamos fazer o seguinte: o capítulo 16, ele tem uma sequência com o capítulo 17, tá? Mas nós não vamos ler por questão de tempo e também porque fica muito cansativo a leitura, nós não vamos ler 2 capítulos inteiros. Então, nós vamos dividir em 2 partes. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 16 e vamos entrar com a leitura até o capítulo 17, versículo 5. E vamos parar no versículo 5 do capítulo 17, tá bom? Para vocês entenderem. No próximo estudo, nós começaremos o capítulo 17, do versículo 6 em diante, tá? Lembrando que o capítulo 16 de hoje, que nós vamos estudar, são 35 versículos, só o capítulo 16. Daí nós estendemos por mais 5 capítulos, ou melhor, 5 versículos. São 35 versículos, o capítulo 16, e nós estenderemos com mais 5 versículos do capítulo 17, para entendermos essa primeira parte. Isso será como uma introdução para entendermos depois o desfecho desses 2 capítulos, tá? Que um é continuidade do outro, tá bom? Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 16 do livro dos Números e entraremos com a leitura em seguida até o versículo 5 do capítulo 17, tá bom? Vamos lá para a leitura, tranquilo e calmo então? Vamos lá? Coré, filho de Issaar, filho de Cate, filho de Levi. Datã e Abirã, filhos de Eliabe. Ion, filho de Felete, todos filhos de Ruben, levantaram-se contra Moisés, juntamente com outros 250 israelitas, príncipes da Assembleia, membros do conselho e homens notáveis. Dirigiram-se, pois, em grupo a Moisés e a Araão, dizendo-lhes: basta, toda a Assembleia é santa, todos o são, e o Senhor está no meio deles. Por que vos colocais acima da Assembleia do Senhor? Ouvindo isso, Moisés lançou-se com o rosto por terra e disse a Coré e aos seus cúmplices: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e quem é santo, e o fará aproximar de si. Fará aproximar de si aquele que ele escolher. Eis o que tendes a fazer. Cada um tome o seu turíbulo, tu, Coré, e todos os teus secazes. Amanhã poreis fogo em vossos turíbulos e queimareis neles o incenso diante do Senhor. O homem que o Senhor escolher, esse é santo. Isso já é demais, ó filho de Levi. Disse mais a Coré: ouvi agora, ó filhos de Levi. Não vos basta que o Deus de Israel vos tenha separado da Assembleia de Israel e vos tenha trazido para junto de si, para o serviço do tabernáculo do Senhor e para estardes a serviço da Assembleia? Fez-te aproximar dele,
tu e todos os teus irmãos, os levitas, e ainda disputais o sacerdócio. E é por isso que vos amotinais contra o Senhor, tu e todo o teu grupo. E quem é Araão para murmurardes contra ele? Moisés convocou Datã, Abirã, filho de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Porventura não te basta ter-nos tirado de uma terra onde corria leite e mel, para nos fazeres morrer no deserto, e ainda queres tomar-te nosso Senhor? Na verdade, não nos conduziste a uma terra onde corre leite e mel. Não nos deste uma herança, nem campos, nem vinhas. Pensas que taparás os olhos de toda essa gente? Nós não iremos. Moisés, muito irado, disse ao Senhor: não olheis para a sua oblação. Vós sabeis que nunca recebi deles nem mesmo um asno. A nenhum deles fiz o menor mal. Moisés disse a Coré: tu e todos os teus secazes, apresentai-vos amanhã diante do Senhor com Araão. Tomai cada qual vosso turibo, ponde incenso nele e apresentai cada qual vosso turíbulo diante do Senhor. Isto é, 250 turíbulos. Tu e Araão tomareis também o vosso turíbulo. Tomaram, pois, cada um o seu turíbulo, puseram-lhe fogo e deitaram por cima o incenso. E conservaram-se de pé com Moisés e Araão à entrada da tenda de reunião. Coré tinha reunido perto de si toda a assembleia, à entrada da tenda de reunião. E eis que a glória do Senhor apareceu a toda a assembleia. E o Senhor falou a Moisés e a Araão: retirai-vos do meio dessa assembleia, e eu os consumirei nesse instante. Eles prostraram-se com o rosto por terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, um só homem pecou, e tu te iras contra toda a assembleia? O Senhor respondeu a Moisés: manda ao povo, apartai-vos de junto das tendas de Coré, de Datã e de Abirã. Moisés levantou-se e, seguido dos anciãos, dirigiu-se aonde estavam Datã e Abirã. Afastai-vos, disse ele à assembleia, das tendas desses homens perversos, e não toqueis em coisa alguma que lhes pertença, para que não morrais envolvidos em todos os seus pecados. Afastando-se o povo de junto das tendas de Coré, Datã e Abirã, saíram estes últimos com suas mulheres, seus filhos e seus filhinhos, e pararam à entrada de suas tendas. Moisés disse então: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, e que nada faço por mim mesmo. Se estes morrerem com a morte ordinária dos homens, e se a sua sorte for como a de todos, o Senhor não me enviou. Mas,
Se o Senhor fizer um novo prodígio, e o solo abrindo a sua boca, os engolir com tudo o que lhes pertence, de sorte que desçam vivos à habitação dos mortos, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Apenas acabou ele de falar, fendeu-se a terra debaixo de seus pés, e abrindo sua boca, os devorou com toda a sua família, todos os seus bens e todos os homens de Coré. Desceram vivos à morada dos mortos, eles e tudo o que possuíam. Cobriu-os a terra e desapareceram da assembleia. Todo Israel que estava ao redor deles, ouvindo o grito que soltaram, fugiu, dizendo: Cuidemos que a terra não nos engula também a nós. Saiu um fogo de junto do Senhor e devorou os 250 homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés: Dize a Eleazar, filho do sacerdote Araão, que tire os turíbulos que estão no meio do incenso e espalhe ao longe o fogo, pois são objetos consagrados. Com os turíbulos desses homens que pecaram e perderam a vida, façam-se lâminas para cobrir o altar, porque foram apresentados ao Senhor e estão santificados. Ficarão como um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar tirou, pois, os turíbulos de bronze que os homens, consumidos pelo fogo, tinham apresentado ao Senhor e fez deles lâminas para cobrir o altar. Isso devia servir de memorial para os israelitas, a fim de que nenhum estranho à linhagem de Araão se aproximasse para oferecer incenso ao Senhor, temendo-lhe acontecer o mesmo que a Coré e a seus homens, como o Senhor tinha declarado pela boca de Moisés. Então, esta é a leitura que nós estendemos até o versículo 5 do capítulo 17, tá? Então, para entendermos todo esse contexto, aqui acontece uma revolta de Coré, Datã e Abirã, tá? Uma revolta dos levitas. Por quê? Porque eles estavam disputando o sacerdócio com Araão. E se nós voltarmos para entender esse contexto e depois entender também o capítulo 17, para entendermos esse contexto, nós vamos voltar lá no capítulo 3 do livro dos Números, sobre a tribo de Levi. No capítulo 2, nós vemos a ordem que Deus dá a Moisés para separar homens de todas as tribos, homens de guerra, para estar à frente do povo, para combater a favor do povo. E vocês, no versículo 33 do capítulo 2, nós vimos que os levitas da tribo de Levi não foi recenseado para a guerra. Por quê? Porque esta tribo, ela foi separada única e exclusivamente para o serviço do santuário tabernáculo, do santuário móvel, da tenda, né? Santuário tenda, no deserto. Então a tribo de Levi, ela ficou com o encargo de cuidar de todos os utensílios, de todos os detalhes do tabernáculo. E isso está no capítulo 3 do livro dos Números, que nós já estudamos, tá?
esta tribo foi colocada a serviço de Araão e dos descendentes deles, sacerdotes. Os sacerdotes tinham um certo privilégio especial, porque eram os sacerdotes descendentes de Araão. Os levitas eram, vamos dizer assim, apenas os serviçais, aqueles que estavam a serviço dos sacerdotes também. Então aqui acontece uma contenda, aqui acontece uma revolta da tribo de Levi, dos levitas. Uma revolta contra Moisés, contra Araão, a ponto de se rebelarem e não quererem mais obedecer a Moisés. Nós vimos aqui no relato do capítulo 16, né? Muito bem. Então Moisés dá a ordem a esse povo. Moisés, ele reclama com Deus, ele intercede com Deus, dizendo que ele nunca fez mal algum a esse povo. E eles estão contra Moisés. Tudo isso é uma disputa pelo sacerdócio, tá? Para a gente entender isso. Então, o que acontece? Quando eles se reúnem diante da tenda de reunião, acontece então a consequência dessa revolta. Por eles se revoltarem, por eles se rebelarem, então nós vimos aqui que o grupo de Coré foi exterminado, né? Foi exterminado, juntamente com todos da sua tribo, das suas tribos, da sua casa, né? Abriu-se a terra os engoliu e soterrou a todos, né? Então isso foi entendido como uma consequência da rebeldia desse povo, que estava pleiteando os privilégios do sacerdócio, né? Que somente os sacerdotes descendentes de Araão tinham. E os levitas ficavam com o serviço apenas dos utensílios do santuário, de carregar o santuário quando eles se deslocassem em marcha, como nós já vimos, tá? Então esse é o contexto desta revolta de Coré, Datã e Abirã, tá? Que nós estamos vendo na primeira parte do capítulo 16, que se estende até o versículo 5 do capítulo 17, tá bom? Então, para entendermos este contexto, é uma revolta deles, é uma disputa pelas regalias, pelos privilégios do sacerdócio, do serviço do sacerdócio, que só os sacerdotes descendentes de Araão, como já disse antes, tinham, e os levitas não. Então acontece essa revolta, essa disputa entre eles, ok? Então é para vocês compreenderem. No próximo estudo, no capítulo 17, nós continuaremos isso e vamos dar o desfecho desse estudo que nós estamos fazendo, porque um capítulo está intimamente interligado com o outro, o 16 e o 17, tá bom? Então, espero vocês para o próximo estudo. Não saiam, não deixem de estudar para acompanhar o desfecho do livro dos Números, do capítulo 16 e 17. Um abraço a todos.